Quando a gente fala em trabalho das mulheres, a gente toca num ponto que é realmente muito sensível, né? Por quê? Porque as mulheres têm hoje uma posição que é muito distinta da que elas tinham há algumas décadas, né? Pensando aí, anos 1970, o que acontecia naquele momento? As mulheres tinham, em média, 5 a 6 filhos no Brasil, né? Elas tinham um nível educacional médio muito menor do que elas têm hoje, e a sua inserção em diferentes ocupações no mundo do trabalho, ela era muito menor, né? A gente pode pensar que ela era muito menos diversificada, inclusive. Bem, mais de 50 anos depois, né? Eu dei essa referência em 1970, mais de 50 anos depois, o que a gente tem? As mulheres hoje têm, em média, muito menos filhos, né? Elas têm, em média, uma educação formal muito maior em termos, né, de número de anos de escolarização, inclusive superior à dos homens, né, em média. Mas as mulheres, elas têm um salário cerca de 25% menor do que o dos homens. E não é só isso, né? Elas têm maior dificuldade de ter empregos formais, portanto, isso significa que as garantias sociais, previdenciárias, são menores, né? E elas têm uma dificuldade muito grande de, em momentos em que o desemprego aumenta e elas se tornam desempregadas e precisam voltar a trabalhar, ter um retorno nos mesmos patamares que a gente vê para os homens. Então, quando a gente lida com a questão do trabalho, a gente pega um nozinho ali das desigualdades, que vai além da desigualdade salarial, mas que realmente, de diferentes formas, faz parte da vivência das mulheres na sociedade, né? E assim, mesmo essa vivência não sendo a mesma para as mulheres mais ricas e para as mulheres mais pobres, a desvalorização relativa do trabalho das mulheres, ela existe, né? Assim, em relação aos homens nas mesmas ocupações, e os problemas relativos à conciliação do trabalho remunerado e do trabalho não remunerado, né, em que se inclui o trabalho não remunerado de cuidado, esses problemas também existem, eles se tornam muito mais graves para as mulheres mais pobres, mas eles existem também de maneira ampla na vida de mulheres de diferentes segmentos sociais. Mesmo dentro desse espaço, né, que é mais fácil de transitar nas alianças, de transitar entre diferentes segmentos da população, trabalho tem o componente de se buscar igualdade salarial, mas também outros componentes que dependem muito fortemente de políticas públicas, que sejam políticas que deem suporte às atividades de cuidado e que permitam que essas relações entre trabalho assalariado e trabalho não pago, elas aconteçam de uma maneira mais possível, mais adequada, né, para as mulheres, né? Então, eu vou dar um exemplo. Se a gente tiver política de igualdade salarial, punindo os empregadores, mas não tiver política com foco em creche e ensino integral, a gente trisca no problema de por que as mulheres têm salários menores. Porque o problema do salário desigual, ele é, em parte, o machismo, mas, em parte, ele é um funcionamento social que faz com que as mulheres tenham maiores limites para desenvolver carreiras, desenvolver as suas rotinas de trabalho. Vamos pensar a legislação trabalhista e as jornadas de maneira que permitam que as pessoas cuidem umas das outras, né? Então, assim, é um pacote, porque essas coisas elas não se destacam na vida de cada pessoa. Elas se destacam quando a gente elabora uma lei, quando a gente elabora uma política pública, mas na vida das mulheres, isso é tudo vivido junto. A jornada de trabalho que pode ou não ser conciliada com o horário da creche, né? A creche que tem vaga agora, mas depois no ano seguinte já não tem, e aí eu não consigo creche perto de casa,
ou a situação de um desemprego em que muitas vezes eu não consigo nem ter as condições para buscar um novo emprego, porque eu tenho uma criança em casa num horário que não me permite buscar esse emprego, e assim vai. Se a gente não garantir direitos reprodutivos e direitos sexuais para as mulheres, mesmo aquela agenda lá do mundo do trabalho, ela fica muito enfraquecida. Porque se a gente não tiver educação sexual nas escolas, se a gente não tiver programa de política pública adequada para a oferta de anticonceptivo, para prevenção de gravidez na adolescência e de DST, as nossas meninas, e sobretudo aquelas em condição de maior vulnerabilidade, elas vão continuar a ter uma situação extremamente difícil do ponto de vista do emprego, do ponto de vista da possibilidade de criar seus filhos e manter também para si alguma independência econômica.